Algumas bactérias produzem estruturas internas tão organizadas que lembram órgãos primitivos, mesmo sendo organismos unicelulares, demonstrando que a complexidade biológica não depende necessariamente de multicelularidade. Determinados tipos de água subterrânea podem permanecer isolados por milhões de anos, criando ecossistemas inteiros sem contato com o mundo exterior, revelando formas de vida independentes da luz solar. Certas plantas possuem mecanismos químicos capazes de medir a duração exata do dia e da noite, ajustando florescimento, produção de néctar e crescimento com precisão surpreendente, como verdadeiros relógios biológicos naturais. O ferro presente no núcleo da Terra se comporta de maneiras inesperadas sob altíssima pressão, exibindo propriedades elásticas que desafiam nossa compreensão de materiais comuns. Algumas bactérias conseguem absorver radiação para gerar energia, sobrevivendo em ambientes que seriam letais para quase qualquer outra forma de vida. Determinadas espécies de peixes desenvolveram a capacidade de andar pelo fundo do mar, usando nadadeiras adaptadas como pernas, explorando áreas que outros peixes jamais alcançariam. O tempo medido no topo de altas montanhas é ligeiramente mais lento do que ao nível do mar devido à menor influência gravitacional. Uma diferença imperceptível no dia a dia, mas real e mensurável. Olha só, algumas aranhas conseguem usar os campos elétricos naturais do ar para se locomover sem nem tocar o solo. Isso é chamado de voo estático, ou aerostase elétrica, e é realmente impressionante. Você sabia que o corpo humano, ao longo de alguns anos, substitui quase todos os átomos que o compõem? Pois é, a gente mantém os mesmos padrões estruturais e funcionais, mas a matéria física é praticamente toda renovada. Fungos são mesmo fascinantes porque conseguem manipular o crescimento de plantas hospedeiras para otimizar suas próprias condições de reprodução. Eles traçam rotas e padrões de desenvolvimento, mesmo sem ter sistema nervoso ou cérebro. Acredita? Alguns pássaros urbanos aprenderam a reproduzir não apenas sons, mas conceitos sonoros complexos, imitando alarmes, vozes humanas e ruídos eletrônicos de maneira criativa. O gelo não é sempre escorregadio, apenas quando uma camada microscópica de água líquida se forma sobre ele é que a superfície permite deslizamento. Certas medusas não mostram sinais claros de envelhecimento, mantendo funções biológicas básicas e ciclos vitais sem deterioração visível. Em situações extremas, o cérebro humano pode sim desligar a percepção de dor completamente, liberando endorfinas em quantidades suficientes para permitir ações que seriam impossíveis em condições normais. Alguns animais têm a capacidade de enxergar padrões ultravioleta invisíveis aos humanos, transformando flores comuns em mapas luminosos detalhados de onde encontrar néctar ou presas. Minerais específicos podem emitir sons ao serem aquecidos, um fenômeno chamado termocanto, causado por vibrações internas irregulares nos cristais. O som viaja mais rápido em água do que no ar, permitindo que criaturas marinhas detectem predadores ou presas a grandes distâncias antes de qualquer impacto físico. Lagartos de certas espécies conseguem correr sobre a água, apoiando-se em bolsas de ar temporárias criadas sob as patas, graças à combinação de velocidade extrema e formato adequado dos pés. O corpo humano pode reagir emocionalmente a espaços extremamente vazios, uma resposta evolutiva à percepção de vulnerabilidade,
provocando ansiedade mesmo sem ameaça real. Nuvens lenticulares permanecem estacionárias por horas, mesmo resistindo a ventos fortes, e acabam criando formas visuais que, de certa forma, desafiam a percepção comum de movimento atmosférico. Organismos marinhos podem emitir luz para gerar sombras falsas, confundindo predadores que, normalmente, atacam pela percepção de silhuetas no fundo do oceano. Placebos demonstram que o cérebro pode criar sensações físicas reais apenas pela expectativa, ativando regiões neurais idênticas às provocadas por medicamentos efetivos. Algumas plantas liberam sinais químicos quando danificadas, alertando espécies vizinhas sobre perigo iminente. Certos insetos sobrevivem meses sem oxigênio, entrando em estados de metabolismo extremamente reduzido, quase como pausas biológicas completas. Durante inversões do campo magnético da Terra, bússolas deixariam de apontar para o norte, revelando como a magnetosfera terrestre pode se alterar drasticamente ao longo de eras. Animais sensíveis a microvibrações do solo conseguem detectar terremotos antes que humanos ou sensores convencionais percebam qualquer sinal. O corpo humano pode emitir diferentes odores dependendo do tipo de medo experimentado, e outros humanos conseguem perceber essas alterações sem consciência plena. Algumas águas-vivas reproduzem-se clonando-se quando feridas, reorganizando partes do corpo em novos indivíduos completos, como se cada fragmento tivesse seu próprio manual de montagem biológico. Areias oceânicas formadas por excrementos de peixes criam praias inteiras de areia branca, transformando o ciclo alimentar de organismos microscópicos em paisagens visíveis ao olho nu. O cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, apesar de representar apenas 2% do peso corporal, tornando a manutenção da atividade mental um processo biologicamente caro. Morcegos conseguem reduzir seletivamente o funcionamento de regiões do cérebro durante períodos de escassez, diminuindo drasticamente o gasto metabólico sem perder a consciência ambiental. Olha só, certas bactérias conseguem sintetizar pequenos ímãs internos, o que permite que elas naveguem alinhadas ao campo magnético da Terra, funcionando como verdadeiras bússolas naturais. Vidros antigos, por incrível que pareça, ainda apresentam um fluxo atômico bem lento. Isso explica por que peças muito antigas podem ser mais espessas na base do que no topo. Alguns peixes produzem sons tão graves que chegam a interferir em equipamentos submarinos. Eles fazem isso usando músculos especializados para vibrar a bexiga natatória. Ondas de calor na atmosfera podem criar fenômenos de eco térmico, confundindo sensores e alterando percepções de animais migratórios. Insetos possuem uma percepção temporal bem distinta, sabe? Para eles, os movimentos humanos parecem incrivelmente lentos, tudo por causa da alta taxa de processamento visual que esses bichinhos têm. O corpo humano, curioso que seja, produz pequenas quantidades de álcool o tempo todo. Isso acontece como resultado da fermentação intestinal de carboidratos, mesmo em pessoas que nunca bebem álcool. Plantas carnívoras são inteligentes. Elas conseguem distinguir entre insetos e objetos inanimados, economizando energia e só fechando suas armadilhas quando capturam presas de verdade. Nuvens noctilucentes são um fenômeno raro.
Elas emitem luz própria e continuam brilhando mesmo depois do pôr do sol. Tudo porque se formam em uma altura extrema e refletem a luz solar residual.